Papau do Parque manda um salve aí pros manos da 50, né? E a Adriano do Tamonho manda um salve aí pra Rapa do Sujeito Suspeito do Para na Panela. E pra você que está pensando em fazer um peão, pegue seu bombonjac e sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo. Oi, Pedro. Hoje na escola eu ouvi um assunto muito hiper interessante. Eu acho que é o assunto mais interessante da minha vida inteira. Eu acho. Eu acho que é a minha opinião. É super incrível. O assunto é sobre a industrialização de São Paulo. Já ouviu falar? Pô, cara, não. Você pode me contar um pouco? Ela começou quando o café começou a fazer muito sucesso em São Paulo. E pra trabalharem nessa indústria do café, eles chamaram imigrantes. Porque o Brasil nessa época era muito negro por causa da escravidão. Eles não gostavam, não queriam um Brasil negro, né? Plano é belo porquê? Eles não queriam que o Brasil fosse de maioria negra. Então eles chamaram vários imigrantes através de uma lei chamada imigração subvencionada, que eles iam custear todos os custos dos imigrantes virem para São Paulo. São Paulo não, para o Brasil inteiro. E eles vinham trabalhar nas plantações de café, principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Esses imigrantes principalmente vinham do oeste da Europa, Portugal, Espanha, Itália, tanto que você mesmo, você não é descendente de alemão? Apesar de não ser o oeste da Europa, é Europa Ocidental. Muitos alemães vieram para trabalhar nas lavouras de São Paulo. Muito interessante. Eu também sou de italiano, da plena região de Nápoles. Aí, esses imigrantes tinham que se instalar em São Paulo. Mas o problema é que a região do centro da cidade, que era a região na época onde tinha uma concentração de pessoas, era muito caro. Era muito caro comprar uma casa ou alugar uma casa. Então eles começaram a morar em cortiços. O que era um cortiço? Era uma casa onde várias famílias dividiam um aluguel e várias famílias moravam juntas. O problema é que as condições médico-sanitárias dessas casas não eram nada boas. Então a proliferação de doenças e até o descontentamento geral aumentava muito. Para resolver esse problema, os industriais, os donos de fábricas, eles começaram a construir vilas operárias, que é uma espécie de condomínio, só que só de operários de fábricas, onde cada um tinha sua casa, tudo certinho. Eles fizeram isso para, além de fazer a mão de obra mais feliz e desse jeito mais produtiva, deixaram com que ela pegasse menos doença ao decorrer do tempo. O que fez com que ela, obviamente, trabalhasse mais e não tivesse que faltar por causa de doença. A industrialização de São Paulo tem muito a ver com isso, porque para atender essa demanda de saco de café para sacar o café, de coisas domésticas para usarem nas suas residências, os industriais também começaram a construir indústrias para bens domésticos, para abastecer essa fatia da população mais operária. Outra coisa que a exploração cafeira desenvolveu muito no São Paulo foi a região dos transportes, do bonde, do ônibus, do Porto de Santos, porque o café precisava ser escoado, ele precisava ir para o porto. Então essa região do porto e das estradas de São Paulo para Santos desenvolveram bastante nessa época. Outra coisa que desenvolveu é o sistema de transporte público, os bondes, o planejamento de avenidas e alamedas, porque os operários tinham que chegar nas fábricas e para isso não dava para ir com uma ruinhazinha pequena. Então eles obviamente melhoraram essa região para dar mais vazão. Outro setor que desenvolveu bastante foi a construção civil, porque nessa época tinha vindo muitas pessoas para São Paulo e não tinha tantas casas. Então aumentou muito os pedreiros, produção de sementes, essas coisas para dar moradia. Para construir essas casas. E os operários, apesar dessas melhores que teve em São Paulo, eles não tinham condições médico-sanitárias nas fábricas, não tinham segurança, não tinham previdência social quando fosse aposentar. E ele viveu muito mal. Seu avô era operário, você não conhece um pouco disso, Dai? Cara, eu conheço totalmente. Meu avô, por exemplo, ele vivia numa vila operária. E assim, ela era uma coisa boa a vila operária por um lado, mas por outro, o operário ficava muito preso a essa vida de trabalhador pra sempre, assim. Isso é uma coisa que acabou revoltando os trabalhadores de pouquinho em pouquinho, né? E também por causa da vida precária dos cortiços, toda aquela coisa que o Sérgio, meu amigo, tá falando aqui, né? Então, outra coisa que é muito interessante também, que foi com essa revolta, os trabalhadores, principalmente os imigrantes, que já estavam acostumados com os direitos operários, eles passaram a se organizar em sindicatos, que nada mais é que grupos de operários que buscam direitos. Então, vocês estão vendo aí na tabela,
tínhamos 3 tipos de grupos sindicais. O primeiro era os sindicalistas reformistas. Os sindicalistas reformistas eram um grupo que era mais moderado, podemos dizer, dos outros 2 que a gente vai falar. E esse grupo, ele considerava a greve como última opção. A greve, né, dos sindicais que paravam de trabalhar e tal. Eles consideravam isso como última opção e faziam de tudo para conseguir conquistar direitos a partir da conversa, da negociação com o patrão, né, que era o burguês, dono de fábrica, etc. Esse grupo, os reformistas, eles consideravam, eles até participavam de algumas eleições, se tentavam conseguir ocupar cargos públicos para ganhar os direitos moderados dos trabalhadores. E o outro grupo que a gente ia falar é dos sindicais revolucionários. Esse grupo aí, eles tinham grande inspiração nos anarquistas italianos, cujo avô do Sérgio, aliás, era um anarquista italiano. Ele tem nome de José do Nascimento, mas é italiano, não se confunde. Exatamente. E com essas inspirações, eles buscavam ter os direitos, né, que eram devidos a eles, os trabalhadores, de uma forma mais rápida, né, e mais violenta até. Tanto é que esses sindicalistas faziam greve, mas desde o começo, nem começavam a negociar, já resolviam na greve, e no final das contas que eles faziam alguma negociação, qualquer coisa assim. E como eles eram anarquistas, eles não se colocavam no mundo político de uma maneira direta, podemos dizer. E esse grupo também ficou conhecido como anarcossindicalista. E tinha um último grupo que era conhecido como Partido Comunista Brasileiro, o PCB. O PCB ele era um grupo que sim tinha participação política, né? Eles colocavam operários em geral para se eleger a cargos políticos. E eles tinham toda a ideologia comunista, como já diz o nome deles, de que os operários deviam ter os direitos devidos a eles pelos patrões, né? E tem até a utopia comunista dele não existir o patrão, no caso. E esses 2 últimos aqui eram os que mais tinham popularidade pelos operários brasileiros nessa época. Principalmente o anarco-sindicalismo foi o que mais teve participação. Então, os grupos sindicais começaram a fazer as grandes mobilizações deles, né? O grupo cresceu pequenininho e depois ele foi se expandindo. E as primeiras greves importantes no país com relação a trabalho operário foram relacionadas ao setor têxtil e começaram no Rio de Janeiro em 1907. Essa greve ela foi muito reprimida pela polícia e tal, e com o passar dos anos essas greves se expandiram para o estado de São Paulo também, para a cidade especificamente, tinha muitos operários, a indústria era aqui no estado, ainda é, aliás. E a polícia e o governo, eles fizeram uma lei, além de reprimir muito nas manifestações, nas greves, eles fizeram uma lei para expulsar os imigrantes que contribuíam para as greves, que eram os líderes sindicais, no caso. A lei consistia em expulsar os estrangeiros que vinham do Brasil, né, os imigrantes. O seu avô foi expulso de São Paulo ou ele continua aqui? Ele, quando começou as greves, ele ficou na moita para não poder ser expulso, porque era uma coisa muito repressiva, você era expulso por bastante tempo e demorou muitos anos pro Brasil poder perdoar, entre aspas, quem eram os líderes sindicais, na verdade, que eles mais expulsavam, que participavam dessas greves. E foram expulsos bastante pessoas, até chegaram a ser expulsos 556 estrangeiros, né, que todos os líderes sindicais de alto escalão, né, a maioria italianos, na realidade, também, porque esses eram os anarquistas italianos, que eram os líderes do sindicalismo revolucionário, né, que eu falei, o anarco-sindicalismo. Mas mesmo assim não parou de ter as greves, elas aumentaram, e em 1917 teve a greve geral de São Paulo, que foi uma greve que começou no setor têxtil, como a maioria das greves, e ela se expandiu para setores metalúrgicos e os mais diversos da indústria. Essa greve foi a mais importante do começo das conquistas operárias, porque ela mostrou para o governo que o operário não era um ninguém, que ele tinha sim voz para falar. E com essa greve, o governo passou a dar alguns direitos para o cidadão, como os de higiene sanitária, que não tinham antes nas fábricas. E também foram dados direitos de férias remuneradas, e basicamente isso que eles fizeram, eles deram mais direitos para o trabalhador brasileiro. E essa opressão do capital privado sobre nossos operários brasileiros conseguiu refletir até na arte brasileira desta época. Você tem ali como maior exemplo os Operários, um quadro do Tarsila Amaral muito famoso,
que mostra ali a miscigenação e o número de imigrantes muito grande, muito variado que trabalhava nas fábricas de São Paulo, né? Esse quadro se passa em São Paulo, numa fábrica aí de São Paulo, e ele tá mostrando sim todas essas etnias diferentes que moravam ali em São Paulo e toda essa eclosão industrial na cidade. Esse quadro é muito, muito importante para a história brasileira e muito mais ainda para esse período. E aí, Sérgio? E aí, bro? Como é que vai? Beleza, mano? Hoje lá na comunidade, lá com os irmãos, eu aprendi umas coisas mais interessantes, velho. Ah, é? É sobre a reurbanização do Rio de Janeiro. Que antigamente, nossa capital, cidade maravilhosa, é o local onde nós nascemos e crescemos. Exatamente. Era um lugar muito, muito desorganizado. Que era uma cidade lá pro início do século XX, muito antiga. Que já datava desde a época do João VI veio ao Brasil, lá pra 1808. Era uma cidade que não era bem organizada, não tinha rua, nem alamedas. Na época da Belle Époque, os caras que moravam no Rio de Janeiro falavam, poxa, tá aqui com a Europa tá muito da hora. Lá na Europa, Aqui tem que ficar da hora. nosso bonde tá nesse lugar aí ruim, o bonde da Europa lá tá tudo bem, velho, como assim? Então eles decidiram, realmente, os caras chamados Pereira Passos e Rodrigues Alves, eles decidiram bora acabar com isso e bora botar tudo pra baixo e fazer uma Rio de Janeiro nova, uma RJ nova. Então, eles começaram a destruir tudo, as avenidas antigas, as ruas antigas, começaram a destruir os cortiços, que meu primo já falou lá no negócio de São Paulo, lá. Eles começaram a destruir tudo que achavam que era ruim do Rio de Janeiro. E fizeram a reurbanização, tanto que hoje, como a gente pode ver nessa imagem aí, essa cidade maravilhosa. A gente pode ver a Orla, Baía de Guanabara, Cristo Redentor ali, Cristo Redentor, velho. É a terra dos manos, né? Insubstituível. Cidade maravilhosa. Agora os gringos vêm aqui pra nossa capital aqui do estado e a gente tem orgulho. Eles podem ir pra comunidade, tem o PP, tudo bom. Tudo isso começou com essa reforma urbana. Mas o problema é que os nossos parceiros de antigamente, nossos antepassados, eles perderam a moradia quando eles destruíram os cortiços e acabaram tendo que formar os morros. O morro da nossa terra, o morro do Vidigal lá, começou a formar lá nessa época. E eles começaram a ficar muito nervosos, porque a condição sanitária dessas favelas era muito ruim, o governo na época não dava atenção pros irmãos. Tubulação lá, né? Não tinha tubulação, a doença era, aquela dengue, febre amarela, poxa, era muito ruim. Então, eles ficaram bem revoltados quando começou a ser reurbanização. Óbvio que foi uma coisa boa, só que eles não cuidaram bem dos irmãos. Isso não é uma coisa... Eles só beneficiaram a classe mais rica, né? Só beneficiaram aqueles burgueses opressores. Os caras... A república não foi uma coisa muito comunitária, né? Não foi muito comunitária. E essa parte da Belle Époque é uma parte que eles queriam que tudo ficasse bem. Não queriam negros também, tanto que essa exclusão social que eles sofreram dos irmãos também foi por causa dessa reforma urbana. Mas era muito complicado naquela época, na verdade. Mas daí, eles começaram a fazer uma campanha de vacinação para melhorar o Rio de Janeiro, que era uma vacinação obrigatória, que era da febre amarela. Era mal complicado, porque era tudo obrigatório, você não conseguia fazer nada, nem música de funk você conseguia fazer. Sem ter tomado a vacina. Sem ter tomado a vacina. Podia ir trabalhar sem a vacina, podia ir pra escola. Era mal complicado. E os vacinadores eles tratavam de uma maneira errada a galera nossa, a galera da periferia. Então a galera da periferia começou a se revoltar. Mas eu ouvi falar que o seu avô, que veio de Dortmund, sem ser o que veio da Bahia, participou dessa greve. Conta aí como foi. Pô, cara, tipo assim, com essa opressão aí que teve, os caras descendo, subindo o morro lá pra forçar a gente a vacinar, né? Meu, foi uma coisa muito ruim, porque assim, ninguém sabia exatamente o que era aquela vacina. Quem que dizia que era vacina de febre era o Oswaldo Cruz. Eles não explicavam, né? Não explicavam nada. Não falava direito, eles só chegavam e falavam, você vai tomar isso, senão você não vai trabalhar, você não vai ir pra nada, você vai nem ir pra escola se você não vacinar. Então isso daí foi uma coisa que chocou bastante a gente, ainda mais porque eles eram muito violentos quando eles iam aplicar, eles faziam mutirões pra subir o morro e pra
ficar matando a gente. Pô, mas até hoje é assim, velho. Hoje mesmo, velho. Eu tava vendo lá tudo estudante, tudo gente do bem, lá subindo o Morro do Vidigal, a polícia abordou a gente de uma maneira mó violenta. Hoje, né? Olha, essa é uma discussão social pros caras do morro, continua até hoje, é mó triste, velho. É uma coisa triste. E começou realmente essa coisa do morro, como você falou, nessa época aí da reurbanização, né? Aí assim, o povo começou a se revoltar tanto que nessa coisa da vacina foi o ponto final para eles. Eles chegaram e falaram, meu, eu não aguento mais. Vamos se revoltar aqui porque não tá dando. E aí, os caras foram e desceram o morro, assim, só fazendo, batendo na polícia, se recusando a tomar vacina. E essa coisa aí da vacina, hoje em dia você pode falar, pô, os caras não queriam tomar vacina, meu, como assim? O negócio ajuda você, eu, todo mundo. Só que ninguém sabia que aquela vacina era boa, né? Não explicavam, Como é que ia acontecer? Gente da periferia não é estudada, a gente não vai saber. Pô, mano, como é que a gente vai saber vacina? Ainda mais naquela época, a pessoa não era tão estudada, até mesmo o rico podia não ser estudado, pra saber que vacina era, que vacina ajudava pra quê. E tinha até os efeitos colaterais, né? Às vezes um amigo meu ali tomou a vacina, o cara teve uma puta febre e ficou mó tempo mal. Aí você fala, meu, isso daqui não faz bem. Mas melhorou, brother? Melhorou depois? Não sei se melhorou, se o cara pode ficar sumiu ali depois, mano. Aí fica difícil. Aí, bem, a galera se reuniu pra se protestar contra essas coisas aí, né? Aí, o povo começou a falar, não, vamos tomar vacina. Essa revolta aí foi conhecida como a revolta das vacinas. E esse negócio que eu tô falando aí, de tudo, é que não tem só a ver com a vacina, é muito mais que a vacina. Tinha a ver com toda a opressão que o nosso povo, a comunidade do Rio de Janeiro aqui sofreu indo pras favelas, pro morro, e que o povo rico lá do Rio de Janeiro tá oprimindo a gente. Isso daí foi o que causou essa revolta aí. E pra continuar com essa parada, queria só dizer que essa revolta foi muito oprimida pela polícia e pelo governo. Até hoje é assim, né? Até hoje. A periferia não tem voz de expressão. Gente que nasce pobre, morre pobre, não tem voz na sociedade. Não tem voz na sociedade. Isso que é a nossa república brasileira, né? Realidade forte. Mas se bem que tem os mano, Lula, a Lula, mas aí são casos excepcionais, por isso mesmo que eles têm tanta popularidade, né? Bem, mas enfim. Depois aí de muito tempo do governo batendo na gente, lá, oprimindo a galera com as revoltas, a gente conseguiu conquistar um pouco do direito que a gente tava precisando, que era de não ter essa vacina obrigatoriamente, né? Aí, como muita coisa no Brasil, quando a gente ganhou a vitória parcial, as coisas param. Que nem essa revolta aí dos 20 centavos que teve agora. Né? A gente ganhou a devolução do preço, mas depois aí todo mundo parou, né? Na hora do protesto todo mundo falava, o fim da Constituição, a comunidade me acalmaram. Mas acalmou, quando resolveu essa parte que na verdade era o pico do cume ali, né? A gente parou. Devia ter continuado, a gente ia ganhar bastante direito, mas não aconteceu. E foi assim que aconteceu a revolta da vacina. Sacou? Tá.